Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Aliançados, uma nova história de vida. E hoje a gente vai estar conversando sobre a nova história, a velha e a nova história de vida da minha mãe, a Laodiceia, a esposa do pastor Jorge, meu pai. E antes de eu passar para ela e a gente começar, eu gostaria de pedir para você que não se inscreveu, se inscrever na nossa página do Facebook e YouTube. E depois que terminar o nosso, ou durante o nosso podcast, compartilhar o máximo possível, porque isso com certeza vai servir para outras pessoas saberem o que Deus pode fazer na vida daquele que se aliança com Ele. Amém? Pode interagir Amém. também, né? Pode interagir também, pergunta. né? Pode fazer pergunta, tá bom? Então, mãe, vamos começar primeiro, pode se apresentar, né? E falar olá, né? Tá bom. Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Laodiceia e hoje eu tô aqui para contar a minha história de como Deus restaura, né, uma família inteirinha. Ele é capaz. Amém, né? amém. Então, mãe, começa então contando pra gente da sua família. A sua família sempre foi uma família cristã, já conhecia o Senhor, como é que era? O meu pai e minha mãe eram crentes da Assembleia de Deus e meu pai era maestro, né, de banda e minha mãe também tocava em banda, mas eles não eram crentes de verdade, gente, não eram. Eram religiosos. Eram então. religiosos, frequentadores de igreja, porque a vida que eles tinham não era uma vida firmada na rocha com Cristo. E quantos irmãos, quantos filhos eles tiveram? 4. 4 filhos. A Quatro senhora é a rapa do tacho. A rapa do tacho. 3 meninos, Davi, Jonas e Salatiel e eu. Amém. Os seus pais, eles casaram por amor? Como é que foi esse início de vida deles? Olha, antigamente os pais tinham muito medo das meninas se perderem, né? E ficar barriguda, tudo isso. Então, a minha mãe casou, ela era uma criança. Eles aumentaram a idade dela para ela se casar com 14 anos. Você tem uma ideia, quem escrevia a cartinha pro meu pai de namoro era a minha avó. Nossa. Minha mãe só ia deixando. E com 14 anos, ela depois de casada já com meu pai, ela já tinha o Davi, meu irmão, com 14 anos. Nossa, muito novinha, né? Eu lembro dela falando, né, Uma sobre criança, isso, que enquanto ela tinha o Davi, ela também brincava de boneca. Ela dava mamar e brincava de pedrinha, né? Triste, né? É. A senhora foi criada por eles ou em algum momento houve uma separação da vida dos dois? Então, até 6 anos, quase 7, assim, que eu faço aniversário em dezembro, né? Aí, até 6 anos eu fui criada com eles. Mas depois de 6 anos, a minha mãe largou meu pai. E todos foram para a mesma casa? Quem ficou com quem? Então, aí eu, de início, fui para casa da minha avó, Penha, né? E o Salatiel. O Davi, meu irmão, ele já estava ingressando na Marinha, ele ficou com a minha avó Iná. E o Jonas, eu não me lembro para onde foi o Jonas, mas eu acho que ele ficou com meu pai. Ficou perdido no tempo. Ele ficou no limbo, vai ver. Eu acho que ele ficou com meu pai de algum jeito, porque eu não lembro do Jonas morar com meu avô, não lembro. Era eu e o Salate. Então a senhora foi criada com o tio Salate. Sim, o único irmão que eu fui criada com ele foi o Salate. E a senhora via periodicamente algum dos seus irmãos, o tio Davi ou o tio Jonas? Sim, a gente se encontrava sempre, né? E sempre também iam na casa da minha avó, porque eu morava num lugar que era chamado Mantiqueira. E todo mundo gostava demais de estar ali, né? Era um lugar assim do Rio de Janeiro muito agradável. E a vizinhança toda se conhecia ali, né? Praticamente os vizinhos eram vizinhos e mãe e pai da gente. Porque
todo mundo se cuidava ali, era muito gostoso. Então, e eu sei que nessa época não era algo normal, né? Talvez até existisse bastante, só que tudo debaixo dos panos. A questão de ser separado. A senhora sofreu algum tipo de preconceito, seja no lugar onde a senhora morava, ou na escola, enfim, Sim, muito. Na família, na família? na família do meu pai. Eles eles eram crentes da Igreja Batista, e eles passavam por nós, que tinha que passar pela Mantiqueira, e virava a cara para mim e para meus irmãos, Como se vocês tivessem culpa. como se ele tivesse culpa. Minha avó ainda sempre recebeu ali na casa dela, mas ela também dizia que morar com ela não queria não, nenhum de nós morasse com ela. Mas depois eu vi que o Davi ficou lá, né? E a senhora, pequenininha desse jeito, meio difícil de entender, né, de compreender a questão da separação dos pais, em algum momento a senhora se sentia culpada deles terem se separado ou isso não passava pela cabeça? Não. Por quê? Hum. Porque eu via minha mãe traindo meu pai a vida toda. Antes. Eu lembro de cada um dos amantes da minha mãe. Isso que a senhora era muito pequena, mas isso Muito marcava a pequena, senhora. mas ela, até para fazer coisa errada, ela estava grudada comigo. Meu Deus. Minha mãe era ali grudada comigo. Eu era a única menina dela, né? Então era eu e ela. E eu sabia das coisas que minha mãe fazia. Então eu não me sentia culpada. Eu temia por ela. Temia de alguém ver ela. Sabia que aquilo era errado, né? Eu temia que meu avô visse a minha mãe. Eu temia que meu pai visse a minha mãe. Então eu tinha muito medo, sabe? E uma coisa também que a gente vê, hoje em dia está bastante em alta isso, a questão do aborto, né? Das pessoas, como é que eu posso dizer? O aborto hoje em dia está sendo pregado como se fosse uma saída, né? E a gente, antes de começar, eu falei que eu iria falar sobre isso, perguntar se a senhora foi uma criança desejada. Não, não fui. Minha mãe, ela tinha horror de pensar que ia ter outro filho com meu pai, porque ela dizia que ela não gostava do meu pai. Não gostava. O meu pai tinha culpa também nisso, porque o meu pai se ausentava totalmente de casa, né? Minha mãe era muito nova, então não justificando o que ela fazia. E ele era muito mais velho que ela, né? 10 anos. E ela ficava sempre só porque ele vivia só na igreja. Só na igreja. Era presbítero, era maestra, era tudo, né? E ela sozinha dando conta dos filhos e da casa. E a minha mãe, ela conta que quando ela percebeu que ela estava grávida, ela contou para mim que ela tomou até veneno para me pôr para fora. Meu Deus. E as irmãs, né, da igreja, as vizinhas, a irmã Ruth, eu lembro, falava: ô Ná, será que não é uma menininha que você quer tanto? Ai, não, eu não quero. E tomava essas ervas todas. Não adiantou. Ou seja, o risco que tinha da senhora nascer com algum tipo de defeito, Sim, né, era muito grande. era. Mas Deus já lá no ventre te Me guardava. Aí ela contava para mim também que quando ela começou a sentir eu mexer na barriga dela, aí ela começou a me amar na barriga dela, E né? aí desistiu dessa ideia. Desistiu. Desistiu dessa ideia. Bom, perguntei, né, quando separou, ficou com quem? A senhora de vez em quando ficava com seu pai? Ficava, de vez em quando. O meu pai, minha mãe foi embora em dezembro. Eu lembro que eu falei assim: pai, meu pai foi lá na casa da minha avó e eu falei: pai, eu tô com saudade de ir para casa, né? E aí ele foi, me levou lá no quintal e falou que minha mãe tinha ido embora. Então, quer dizer, eu não ia voltar para casa mais. E aí eu fiquei com a minha avó. Mas aí o meu pai arrumou uma mulher para poder fazer a família dele de volta, né? Então, e minha mãe, ela sumiu. Sumiu, ninguém sabia onde a minha mãe estava e se ela estava com alguém ou não estava. Ninguém tinha notícia da minha mãe, onde é que ela estava.
Ela desapareceu. E ficou quanto tempo separada? Tem que tirar esse barulhinho aí, né? É, Ficou quanto tempo separada? Separada assim, separada não. sem dar notícia. Isso, fugir dali. Olha, eu não sei. Eu Mas não foi sei. bastante tempo. Foi, tava todo mundo doido já. Aí o meu avô foi ficando com a gente, né? Meu avô, Pai da sua mãe. pai da minha mãe, foi ficando com a gente. E até que um dia a minha mãe apareceu e disse, ela não falou que tinha fugido com um homem, né? Ela apareceu e falou que estava trabalhando em casa de família e que quando ela tivesse arrumado uma casinha, ela ia levar a gente com ela. E aí ela ficou vindo, né? E meu pai também vinha, mas era assim, os dois foram se esquecendo da gente, entendeu? Vivendo a própria vida. Isso, porque eu lembro que eu entrei para a escola, né? E eu esperava eles em Dia dos Pais, meu pai não ia. Esperava minha mãe em Dia das Mães, minha mãe também não ia. Né? Isso doía muito, né? Quando eu era criança, até que não doía tanto. Mas quando eu fiquei adolescente, nossa, eu tinha muitos planos para me vingar deles. Porque aí vai acumulando, É. né? Mas antes disso, né, antes da gente morar de vez com meu avô, o meu pai, ele arrumou uma mulher. Meu pai nunca deixou de ser crente, gente, nunca deixou. Meu pai ia para outras igrejas, né, e não contava que ele era separado da minha mãe. Ele ia com essa mulher como se fosse mulher dele. E aí, ali, ele dirigia a banda e tudo mais, pregava, que ele sempre gostou de pregar, né, meu pai. E ele pegou a gente para ficar com ele. E ninguém sabia de nada, ninguém nem desconfiava disso. Não. E vocês também não davam com a língua nos Não, a dentes. gente tinha um medo. Eu lembro que a gente tinha um medo de falar qualquer coisa, né? E essa mulher, ela se fingia de crente. Porque, na verdade, ela era macumbeira. Nossa. Ela era. E ela era muito má. Era uma pessoa má. E ela judiava de mim. Nesse tempo, o Jona estava comigo. E o Davi também, quando voltava, ia para lá. Para casa dela. E essa mulher tinha muitas filhas. E acabou dando treta lá entre meus irmãos e as filhas dela. Né? O Jona namorou uma. O Davi chegou a namorar outra. Nossa. Mas não deu em nada, né? Aí a gente morava com ela judiava da gente. Fazia eu lavar a própria roupa. E a senhora tinha quantos anos ela mandou? 6 anos. Meu Deus. Fazia a gente lavar a própria roupa. A gente morava num lugar lá de Caxias que a fossa subia no banheiro. O banheiro era assim para dentro e enchia. A água voltava. Meu Deus. Ela mandava a gente ir lá e pegar de canequinha, jogar dentro do vaso e falava assim: vai, filho de porca, tem que fazer isso mesmo. Então, foi um tempo, foi pouco tempo. Eu acho que a gente morou com ela uns 3 meses. Ela judiava bastante da gente. Mas foram Não 3 batia. meses marcantes. Horrível. As trevas ali eram muito grandes. Eu lembro que eu tinha muito medo na hora de dormir. Eu sentia um horror dentro de mim naquele lugar. E... Deixa eu tomar. O meu pai, quando levava a gente para a igreja, eu dormia direito à noite. Você vê como o inimigo perturba mesmo as crianças, né? Até que a gente contou para minha mãe o que estava acontecendo. E eu pensava de fugir dali. Mas eu não sabia o caminho, como ia para casa. Uma pergunta. Nesse período que a senhora sentia muito medo, né? A senhora fala que os seus pais, eles iam na igreja. Em algum momento a senhora chegava e pensava em Deus e clamava Ele te guardar, ou ainda não estava passando pela sua cabeça? Não passava não, né? não. A senhora só estava vivendo uma situação difícil. Eu só gostava de, quando eu ia na igreja, eu dormia em paz. Só isso, mas não atinava em nada, né? Do que era Deus, ou que não era. E aquele ambiente muito ruim, né? Eu lembro uma vez que
que ela chegou a levar a gente num lugar desses aí de feitiçaria. Levou. Levou. E o meu pai foi também. Meu Deus. Eu lembro disso. Eu não sei o que ele foi fazer ali, não. Aí, porque ele era crente. Né? Olha bem a confusão, né? Mas aí, a minha mãe inventou uma coisa, falou assim que a gente tinha dito que a geladeira do meu avô vivia cheia, né, de frutas e a do meu pai não tinha nada. Que para ela deixar a gente viver com meu avô, já que ele não cuidava direito. Meu pai ficou com muita raiva da gente por causa disso e mandou a gente embora. Simples assim. Falei, não, e não adianta querer voltar, não. Não adianta querer voltar, que eu não quero vocês mais. Ele não era um bom pai, então, né? Não. Era muito ausente. Era ausente. Era movido por sentimentos, né, Abi? Por orgulho, Sim. né? Tocou o orgulho dele, né? Então, e aí ele ficou vivendo com aquela mulher ali. E a gente foi morar com meu avô, né? E meu avô foi ficando. Um dia minha mãe falou, olha pai, eu arrumei um lugar que dá para mim cuidar agora do meu filho. Eu vim buscar a Céia e o Salate. E meu avô falou assim, não, Nazaré, eu vou criar seus filhos como meus filhos. Não quero que você leve eles. Né? E o meu avô, ele era muito apaixonado por nós. Ele era. Mas os anos vão passando e ele vendo eu crescer, uma mocinha, e eu vivia na rua, né? Rua. Mas o meu alvo era morar com a minha mãe. Mas antigamente era muito difícil escola. Minha mãe não conseguia escola para nós. Só lá onde vocês estavam mesmo. Aí não conseguia escola, não conseguia pegar a gente. E aí a gente tinha um plano, né? Porque a gente se reuniu os irmãos, o Jona, tinha um plano assim, o Jona, ele entrou para a Marinha também, e quando voltasse, aí a gente ia morar junto. Então, nosso alvo de vida era morar junto. Todo mundo junto, eu e meus irmãos. E resumindo, esse dia chegou. Com quantos anos a senhora? 14 para 15 anos. E os dois separados. E não foi uma separação assim. Meu pai ficou com a mulher feliz e minha mãe ficou com o homem. Não. A minha mãe, ela fugiu com um homem, né? E ele era o pedreiro de casa. Nossa. Ele era um pedreiro. E a minha mãe se apaixonou por esse pedreiro. E ele era doido. Doido mesmo. Ele tinha problema na cabeça. Eu lembro que quando a minha mãe ainda não tinha largado meu pai, ela falou que ia largar dele, que não tinha como ficar junto. Né? Então ela já estava querendo atraindo o seu pai. Tava atraindo meu pai já. E aí ela falou que não podia ficar com ele, que ele tinha 7 filhos. Meu Deus do céu. E ela 4. E ele era casado também ou não? Casado. E a mulher dele vivia lá em casa com a minha mãe. Meu Deus. E eu via tudo. E tinha dia que eu ia para casa dessa mulher para brincar com a filha dela e ela me espremia. Me espremia para ver se eu contava alguma coisa. Mas eu não contava. Medo era tanto. Gente, tudo isso uma criança viveu. Então, o que aconteceu? O seu Zezinho, quando minha mãe falou de largar dele, eu lembro que ele caiu assim, ó, duro. Caiu. Ele era muito alto e caiu em cima da porta, assim, a porta caiu. E eu falei, meu Deus, a minha mãe não vai poder se livrar desse homem nunca. Sabe? Porque não podia falar de largar dele. E isso foi depois que ela foi morar com ele, tudo, né? E aí até que um dia ela revelou para nós que ela vivia com ele, né? Porque era assim, quando a gente ia visitar minha mãe, o seu Zezinho sumia, né? Falei o nome dele. Pois é, ele sumia, eu não sei para onde ele ia. Mas aí até que um dia minha mãe contou. E aí depois a minha mãe largou dele, porque ela falou, não é justo eu tirar o pão da boca dos seus filhos, né? Vai ficar com a sua mulher. E aí, o que acontecia? Ele foi ficar com a mulher dele de novo, mas final de semana ele ia para lá. E a gente ia também.
E aí ele virava o pai da gente final de semana. Aham. E era um tempo de muita alegria para nós. Porque ele era doido, né? Uhum. Então ele inventava muita história. Nossa. Meu Deus, ele inventava tanta história e a gente ria muito. Sabe? Os meninos riam muito com ele. Eu adorava ele, sabe? E o meu pai, ele, por causa de deixar a gente para lá, ele pegava a gente de vez em quando. Tudo que eu pedia para ele, assim, pai, me dá uma coisa assim, sabe? Me dá um chocolate, ele trazia para mim. Mas se afastava, né? Então, e quem eu ficava junto? O seu Zé. Que sentimento você tinha com relação à ausência do seu pai e da sua mãe? Muita revolta. Depois de adolescente, criança eu não ligava, porque eu me sentia completa lá na Mantiqueira. Porque tinha os filhos da dona Laide, que era como meus irmãos. Tinha a filha da dona Diva, a Shirley, e a criançada toda. Eu me sentia assim, completa. Brincava dia e noite. Mas quando chegou a adolescência, aí aquilo foi me dando revolta. E justo no período em que vocês decidiram morar juntos. Foi. E aí nós fomos morar junto e a gente se gostava muito, né? Mas o pau quebrava. Mais uma pergunta com relação... a senhora sempre contou que a senhora nunca foi, na verdade, incrédula, né? Não. A senhora tinha algum relacionamento da senhora com Deus, de orar, ou não? Ou a senhora simplesmente, de vez em quando, ia na igreja? Quando eu era criança, a minha avó dava aula na escola dominical. E eu adorava a escola dominical. Minha avó me acordava e falava, você vai, Ceinha? Eu falava, eu vou. Aí ela ia primeiro, porque ela era professora, e eu ia depois, sozinha. Uhum. E eu ia. E aquilo ali me alimentava, sabe? Alimentava a minha alma. E aí, quando eu ia na igreja, que tinha apelo, eu aceitava Jesus. Toda hora. Todo culto que eu ia, eu aceitava Jesus. Então, aquilo ali para mim, eu era crente. Aí, quando eu ia ficar com a minha mãe, meus irmãos muito baderneiros, fumava, bebia, eu acabava fumando e bebendo também. Ah, a senhora fumava e bebia, mãe? Sim. Olha isso. Mas não gostava não. Aí eu fui de novo na igreja, aceitei Jesus, nunca mais fumei, mas bebia. Uma parte converteu. Então, e a última vez que eu acho que eu bebi foi no Natal que teve, eu tinha 11 anos, eu pensei, eu vou beber tudo, quero ver como é que é ficar bêbada. Nossa. Minha mãe deixou e eu bebi tudo. Eu fiquei no chão, mas eu comecei a chorar e eu falava, é aniversário de Jesus e eu tô fazendo isso, sabe? Aquilo doeu dentro de mim, aquela coisa. E outra coisa também, eu não conseguia gostar das coisas que não era de Deus, sabe? Eu às vezes me afastava, né, junto com a minha mãe, mas lá dentro de mim eu me sentia muito mal e eu tinha raiva disso. Mas por que eu não consigo ser incrédula? Por que eu não gosto disso? Todo mundo gosta, menos eu. Eu entendo que isso já era porque o Espírito Santo morava dentro da senhora. Eu também acho. Né? Porque quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente passa a ser propriedade Jesus não dele. sai mais. Isso. Né? Ele já fazia diferença, já te guardava. Tirando o meu gosto das coisas, né? Exato. Eu me sentia mal. E aí, eu lembro que teve na igreja do Xerém uma campanha lá, né? E eu fui, eu aceitei Jesus de novo. E aí teve oração para ser batizado com o Espírito Santo. Eu lembro assim que eu tinha um tio, né? Porque ele já faleceu. Uhum. O nome dele é Eliezer. E ele orava em línguas, cantava em línguas quando ele estava tomando banho no chuveiro. Nossa. E a língua estranha dele era linda demais, gente. Eu ficava do lado de fora escutando. E eu queria aquilo para mim, eu queria. Aí quando teve essa campanha lá no Xerém, eu pedi a Jesus para me batizar com o Espírito Santo. E eu creio que Jesus me batizou.
Porque por muitas vezes que eu estava assim muito triste, eu senti, vinha aquelas línguas para mim, mas eu não falava. Não falava. Até que a gente foi morar junto. E quando a gente foi morar junto, a minha mãe falou: Preta, nós vamos ser crente junta. Nós vamos para a igreja junta, nós duas. Aí deu um mês, 2 meses. E aí, mãe? E aí, mãe? Ah, nós vamos, Céia, nós vamos. Mais nada, né? Até que a minha tia Céia começou a ir em casa. E aí ela falava: Nazaré, na casa do Liel tá tendo uns cultos. E começava a contar o que Deus estava fazendo ali. Coisas lindas, sabe? De, assim, Deus libertar, né? Deus curar enfermo. E Deus usava o meu tio, sabe? Usava em profecia. Era coisa linda demais. Vamos comigo, Nazaré, vamos comigo. Ah, eu vou, Célia, eu vou. E nada. Nada. Mas aí ela começou a ver meus irmãos se perdendo. Meu irmão Salate novinho, 17 anos. A vizinha, casada, o marido saía, meu irmão entrava. Tava desse jeito. Nossa. Tava pervertido o menino, né? E o Jona, meu Deus, Jona só pensava em bebida, sabe? Bebida, cigarro. E meu irmão vinha da Marinha, né? Já era casado. Ele vinha e passava na casa da minha mãe e falava assim: nossa, mãe, quase eu morri hoje. Caiu um negócio pesado lá de cima, por pouco não cai na minha cabeça. E minha mãe falou: meu Deus, eu vou ver meus filhos morrer e eu desviada. Aí um dia minha mãe falou assim: Céia, vamos lá no culto do Liel. Não era perto, não era. Eu morava em Caxias, era na Santa Cruz da Serra. Era indo na direção de Xerém. E aí nós fomos. Quando nós chegamos lá, eu lembro que quase não tinha ido ninguém nesse culto. O Liel dobrou o joelho e minha mãe para orar, que ele começava com oração. Quando o Liel dobrou o joelho para orar e minha mãe também, Jesus renovou a minha mãe em língua já. Foi, já renovou a minha mãe. E aí Deus começou a usar o Liel e falou o nome de cada um dos meus irmãos. E falou assim: Jonas, meu profeta, Davi, meu servo amado, Salatia, ele tem uma estrela na testa que está apagada, mas eu vou acender. Quando nós voltamos, a gente voltou radiante. Tanta alegria, né, de Jesus ter falado de cada um dos meus irmãos. E o meu irmão, principalmente o Jonas, ele estava muito incrédulo. Ele estava até lendo um livro, eram os deuses astronautas. Ele estava em busca de resposta. E quando ele ouviu falar que Deus falou o nome dele, Nossa. Mãe, Deus, e Deus me vê, mãe. Deus falou comigo. Como isso? Deus falou comigo, mãe. Falou, Jona. Falou que você é profeta dele. Olha, eles não desistiram. E foram no culto. Foram no culto. E depois, da primeira vez que eles foram, não pararam de ir nunca mais. E Jesus bate. Aí a gente não atinava que precisava aceitar Jesus, né? A gente foi indo, mas era uma alegria tão grande, gente. Era tão grande a alegria. E Jesus batizou eles com o Espírito Santo, me batizou junto com eles, quer dizer, renovou, né? Eu achava que eu não era batizada, e aí Deus usou meu tio e falou assim: minha serva, aperfeiçoa o dom que eu te dei. Eu falei: então ele me deu mesmo. E a gente ia orar em casa, e orava, começava a orar pro café da manhã, não conseguia mais parar. E era aquele poder de Deus, e a gente, menino na fé, não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. Jesus falava: Jesus, deixa eu dormir, que eu tenho que trabalhar amanhã, Jesus. Não conseguia. Ô mãe, a senhora falou que o pessoal fumava na sua casa, bebia. E quando a conversão aconteceu, como é que foi isso? Então, o meu irmão tinha viajado pela Marinha para a Argentina. E ele trouxe caixas de vinho. E ele trouxe caixas de tudo, né, que não presta. De champanhe, umas desse tamanho assim.
sabe, de batida. Então, ele se desfez do vinho todinho. Mas era assim, a gente falava, Jonas, a gente não pode tomar isso aí. Aí a gente ia lá no Eliel, é verdade que é pecado, Eliel? É verdade. Aí o Eliel explicava, ia na Bíblia, né? Não olhe para o vinho quando se torna vermelho e tudo, que aquilo ali é uma isca, né? Uma isca como uma cobra. E ele jogou tudo fora. E aí eles fumavam. E aí eles começaram a parar de fumar. Quando dava vontade de fumar, eles chupavam a balinha de hortelã. E os seus irmãos fumavam e sua mãe também, ou não? Minha mãe também. Então todo mundo começou a fazer a mesma tática. Foi. Parou de fumar. A gente também gostava muito de música, né? De ouvir música do mundo. Eu lembro que minha mãe fala assim, Preta, vamos parar de ouvir essas músicas, né? Aí eu falo, mãe, eu não vou parar não, eu não entendi. Aí ela falou, não, olha, você para, né, de ouvir e eu também vou parar, né? Nós vamos parar de ouvir essas músicas. Aí nós paramos, mas o meu irmão teve uma experiência. A gente morava num lugar que tinha uma escadinha assim. Quando ele estava descendo a escada, aí tinha um parque que ficava tocando. E quando começou a tocar uma das músicas do mundo, sabe aquela música? Você não sabe. Não. Eram os brasileiros que cantavam em inglês. E tinha uma música que chamava Flying. Você lembra, Jorge, dessa? Pois o João ouviu o diabo gemendo naquela música. Nossa. Olha, foi para nunca mais. Mas nisso, a gente começou a orar muito. Nos batizamos, né, na igreja e viramos tudo crente da Assembleia de Deus. E a gente, tudo que oração que tinha, a gente ia. E nessas orações, Deus usava os profetas. E falava assim, Nazaré, leva eu para ele e traz ele para mim. Era o meu pai. Jesus pedindo para minha mãe. O tempo de conversão de vocês, o tempo de libertação de vocês, foi quanto tempo isso? Foi o prazo de meses ou foi anos? Um ano. Um ano. Só vocês com a sua mãe. E aí, quando que o seu pai entrou na parada? Foi no final do ano que o meu pai soube da nossa conversão. Ele ficou doido. E da conversão da minha mãe, meu pai, para ele era crente, entendeu? Então a alegria dele foi muito grande. E acendeu a esperança dele de ter a família de volta. De volta. E aí, eu lembro que um dia a gente foi na Irmã Neves orar, era uma casa de oração, e o meu pai estava lá. E aí choveu muito. E meu pai estava de terno, né? E ele se molhou todo. A minha mãe falou assim, Jane, quer ir lá em casa que eu seco tua roupa. Ainda não, né? Ela já tinha largado o seu Zé. Mas ela já estava na intenção de voltar com ele? Não. Quando Jesus começou a falar com a minha mãe, ela entrou em crise. Ela falou assim, Liel, eu vou pro inferno se eu não voltar com o Jane? E ela falou, não, Nazaré, não vai não. Né? Aí ele falou assim, Jesus está falando para você falar dele, né? Então, ela não pensava nisso. Mas aquela versão que ela tinha do meu pai já foi caindo por terra. Um dia, aí o que aconteceu? Minha mãe e meu pai foram em casa. E aí minha mãe secou as roupas do meu pai. Meu pai voltou para casa. E tinha alguém, as pessoas vigiavam a nossa vida. E essa pessoa contava sempre as coisas para dona Ana. E aí contaram para ela que meu pai tinha ido lá. Nossa. Pronto. Ela falou assim, pois eu vou te matar, Jane. Quando você estiver dormindo à noite, eu vou jogar água quente no teu ouvido. Meu Deus. Meu pai fugiu. Fugiu para São Paulo, porque minha avó Iná estava morando agora em São Paulo. Fugiu para São Paulo. Quando fugiu para São Paulo, largou dela, né? E aí largou o emprego de 20 anos que meu pai trabalhava. Ele ficou com tanto medo dela, que ele largou tudo e foi embora.
E Ou seja, ele já sabia que de fato ela era capaz de fazer isso, né? É. Aí, minha filha, ele fugiu, foi embora. E aí chegou o meu tio Manel, o irmão mais novo do meu pai. Meu tio Manel chegou lá e falou: Nazaré, você quer voltar? Não, mas nesse ponto, olha só. Antes disso, Deus falava que até o final do ano, que Deus ia trazer o meu pai de volta. Meu irmão Jonas falava assim: vocês precisam decidir, Salat e Ceia, porque eu tenho que fazer a matrícula de vocês. Eu tenho que saber o que vocês vão fazer. Vocês estão acreditando nisso? Isso não é verdade. Meu pai e minha mãe não vai voltar. Nossa. Não acreditava o Jonas. Mas o Salat e eu acreditava. E aí, ele falava isso, ele falava: não, Jonas, eles vão voltar. Eles vão voltar. Era sonho da gente, né? Sonho de toda criança é ter mãe e pai, gente. Juntos. Né? Juntos. Não interessa, né? E aí, o que aconteceu? Quando foi final do ano, meu pai fugiu, né? E veio o Manel e falou: você quer, Nazaré, voltar pro Jane? E minha mãe falou: eu quero. Olha. Porque ela via o meu irmão cuidando de mim e do Salat. Ele era novinho. Ele não tinha nem 20 anos direito, meu irmão. E já sustentando 2 irmãos e mãe, tudo. Assumindo a responsabilidade de uma família. E isso aí, minha mãe falou: não, eu quero, a responsabilidade é minha e do Jane de cuidar da Ceia e do Salat. O Salat tinha já 17 anos, é porque eu tinha 14, ele é 3 anos, E ele queria entrar na marinha também, o Jonas não deixou. Ele falou: não, você pode estudar, eu banco você. Mas não queria que ele fosse marinheiro, né? Uhum. Então, e aí minha mãe foi sozinha com o Manel. Isso daí que eu ia perguntar. Vocês no Rio e o vô em São Paulo. Isso. E aí ela foi e vocês ficaram. Quando chegou lá, a minha avó, né, recebeu minha mãe muito bem. E meu pai e minha mãe se conversaram e voltaram. Deus restaurou eles, né? Aí faltava o quê? Vocês irem pra lá. A gente ir pra lá. Então, o que Deus falou, ele cumpriu. Que ia restaurar o lar da gente. E aí a gente foi morar junto, em São Paulo. Só que meu pai desempregado. Meu Deus. A gente morava na casa da minha avó, né? Foi difícil no início, né? Porque é o que eu estava conversando. Se fala muito em relacionamento hoje, mas antigamente não tinha nada. Uhum. A única coisa que pode unir uma família é Deus. É Deus. O que unia a gente era a oração. A gente tinha muita dificuldade na nossa convivência junto, mas a oração nos unia, né? Porque quando você vai orar, você não pode ter o coração com raiva um do outro, Isso. né? E a gente era crente mesmo. A gente podia brigar, mas o perdão, antes de dormir, tinha que ser pedido. Uhum. E a gente obedecia o Senhor. E a nossa vida de oração era muito intensa. Era muito intensa. Antes do meu pai ir morar com a minha mãe, a nossa vida de oração era as orações que tinha na igreja da Mantiqueira, oração que tinha em Caxias, oração na casa do Liel, da casa do Liel ia para o monte orar. Nossa. E depois a gente ia para a igreja. A vida era muito intensa de oração. E isso foi o quê? Tirando as amarras, né? Tirando as amarras que prendia tanto um quanto o outro, né? E quando vocês foram para São Paulo, foi todo mundo, até o tio Jonas? Não. Ele ficou no Rio. Ficou. O Jonas ficou no Rio sozinho. E isso aí foi muito difícil para mim. Uhum. Porque eu era muito apaixonada, né, pelo meu irmão. O Jonas era a pessoa que eu me abria com ele. Né? Tudo que é dificuldade de escola, ele me ensinava. E eu era muito apaixonada pelo Jonas. Né? Pelo Salat também, mas eu e Salat crescemos juntos, então a gente brigava mais. E tinha o seu vô.
E tinha o meu avô, que eu era apaixonada pelo meu avô, né? E tinha o Liel agora. Eu A era senhora mais... também não tinha mais. Não tinha mais o Liel. Então, ai, aquilo foi horrível para mim. Então eu passei a ter outro sonho. De voltar pro Rio. De voltar pro Rio, morar com meu pai e minha mãe na Mantiqueira. Nunca se cumpriu. Isso aí não foi promessa do Senhor. Não, foi desejo meu só. É. E aí ficamos em São Paulo, e aí até que voltamos para o Rio. E foi incrível. Meu pai e minha mãe se separaram quando a gente morava nessa casa que a gente aceitou Jesus, em Santa Cruz da Serra. E o meu pai e minha mãe foram morar no mesmo lugar, com o Leão junto, mas foram morar lá. Chegou até a mulher que meu pai morava com ela, né? Chegou a fazer escândalo, porque meu pai tinha prometido que ia casar a filha dela, que ia bancar a festa. Imagina a raiva minha. É. Né? A única filha que ele tem sou eu. Isso. Não tem mais ninguém. Então, e fazer escândalo lá, né? E meu pai trabalhava muito, tadinho, de vendedor, né? E tudo. Mas também não deu certo. Moramos 10 meses no Rio. E aí Jesus começou a falar pra gente que a gente ia voltar pra São Paulo. Ah, menina. Foi a coisa mais triste da minha vida. Porque de novo eu ia me separar de todo mundo, né? Aí que aconteceu? Eu voltei para São Paulo e dessa vez o meu pai arrumou um bom emprego, né? E Jesus falou para mim assim, vai, minha serva, porque tem muitas ovelhinhas que você tem que dar a mão, né? Então era Deus falando que queria me usar. Sim. Né? E aí eu fui feliz, porque Deus falou comigo, né? E o casamento deles, né, durou até o fim da vida, dos dois. Meu pai sendo cuidado pela minha mãe depois sendo cuidada por todos nós, e Deus restaurou, né? Deus deu vida onde não havia vida mais. Isso. Aquilo que já estava esquecido. Sim. Né? Que até o próprio tio Jonas não acreditava mais. Porque, se eu não me engano, o tio Salatiel falou que foram 10 anos, né? 10, né? 10 anos de separação, de fato, né? Né? Eu não lembro bem. Ele falou. E agora, nesse inteirinho aí, a senhora falou que a senhora tinha essa revolta muito grande, né? Então, vocês tinham essa dificuldade. Que momento que a senhora começou a perceber uma transformação dessa mágoa, desses problemas internos que a senhora tinha, dos seus pais e da situação que tinha acontecido? Em que momento que a senhora começou a perceber que Deus estava ali tratando? Depois de casada ou antes? Depois de casada. Você, o Isaac está perguntando aqui Ah. se o pai dele tinha implicância e mania desde criança. Implicância? E mania desde criança. Olha, eu não me lembro. Porque era assim, a gente era criado solto na Mantiqueira, né? E o Salá tinha turma de amigo dele, eu tinha os meus, era de idade diferente, né? Então eu não me lembro, não. Eu só sei de uma coisa, eu era muito apegada ao Salate. Eu não dormia sem ele. Isso que eu ia perguntar, você Não dormiu no dormia. mesmo quarto? Era. Era. Eu não dormia sem ele. O dia que o Salate começou a ficar bem grande e começou a ir para os bares da vida dele, aí eu pedi a minha amiga para dormir comigo. Porque eu não dormia sozinha de jeito nenhum. Tinha muito medo. E teve um tempo que a minha mãe, ela... Isso é coisa de velho, viu, Isaac? Ele está falando para você contar o apelido do astronauta. Olha, ele tinha dois apelidos, né? A gente chamava ele de astronauta, de cabeção, e ele chorava muito. e de palitinho, porque ele era muito magro. Nossa. Era o salário, o João era tanajura, porque ele era gordinho era. E chegava com as perninhas juntas, assim, muito gordinho. E aí, o Salate era tanajura, o Salate era palitinho, era magrelo, pescoço fino, assim.
Era magrelo, quem diria, né? Virou um homão e depois ficou gordo, teve que lutar contra a gordura. Isso, e hoje é magrinho, né? É, hoje E velho? emagreceu de novo. Emagreceu de novo. E minha mãe ficou um tempo sem vir. Naquela época não tinha telefone. Minha mãe foi mordida por uma lacraia e teve que ser internada. E ela ficou, ó, sem vir. Menina, eu entrei numa depressão. Uma depressão. Eu só chorava. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E eu falava com a minha avó também não entendia nada. Ninguém entendia nada, né? E a convivência na minha adolescência ficou muito difícil com a minha avó, com meus tios. Ficou muito difícil. Porque minha tia trabalhava, né? Mas quando não trabalhava, também não tinha paciência comigo. Então, o meu negócio, a minha vida era com a Sônia e Helena. Minha vida era na Dona Laide. E eu tinha um apelido, o meu apelido era 10 horas. Por quê? Eu só chegava em casa depois das 10. Ô, mãe, e assim, vendo a trajetória da sua mãe e tal, algum momento a senhora pensou assim em também fazer coisa errada, sabe? Já que a minha vida é desse jeito, minha mãe pra lá, meu pai pra cá, eu vou... Vou descambar Isso, também. vou descambar também. É. Na rua, a gente sabe que a rua não é bom, né? Não é É. boa pra ninguém. Alguém já chegou a oferecer alguma coisa pra senhora ou não? Não, eu era muito mal vista na Mantiqueira, entendeu? Eu era mal vista. Eu lembro das mães, muitas vezes eu pegava a mãe falando para não deixar os filhos ficar comigo. Olha isso. Era. E era mal vista, né? Mas, e quando tinha, de vez em quando tinha alguma desavença entre as crianças, eles pegavam nisso comigo. Eu voava para cima. Eu vivia brigando, A senhora era briguenta. briguenta. E Batava batia. no cabelo e apanhava também. Eu batia e apanhava. E ia me esconder debaixo da cama. Mas isso porque a senhora tinha, sei Porque lá, tocava na raiva. minha mãe, entendeu? Tocava na minha mãe. Aí quando eu fui ficando grande, eu falava assim, vai falar da minha mãe? Se falar que minha mãe é prostituta, eu sou também. Eu falava assim. Mas eu tinha horror dessas coisas. Eu não admitia que tocasse em mim. Era uma forma de conseguir sobreviver. Era, porque eu não admitia que falasse da minha mãe. Minha mãe, pra mim, era que nem um deus, entendeu? Era assim. Não interessava todo eu, porque é assim, minha mãe errou. Mas a minha mãe era carinhosa demais. Nesse ponto, o meu pai falhou, né? Minha mãe era muito carinhosa. Ela, quando pegava eu em Salate para ficar com ela, que era nas férias, gente, ela dava meio frango assado para mim e ele comia. Meu Deus. Ela comprava aquelas poncã grandona, dava para nós. Enchia tanta barriga da gente que a gente chegava gordo. Chegava de lá, a Mira tinha que fazer ginástica com a gente. Meu Deus. Pra gente voltar. Vocês comiam. De tanto que a gente comia. E na casa da minha avó, meu avô não deixava faltar as coisas. Mas era muita gente, sabe? Muito homem, né? E minha avó fazia a comida e ela ia pra igreja. E eu lembro que eu não conseguia abrir a panela de pressão, sabe? A senhora vivia uma vida muito difícil, né? Era. E eu já não gostava da comida da minha avó mais, porque não era temperada com alho. E aí eu tentava refogar, né? Aí eu comecei a tentar fazer comida pra mim, mas quando eu fazia a comida, minha avó era implicante, viu? A Gisaki. A minha avó falava assim, Ceinha, deixa pro Liel, deixa pra Mirinha, deixa pra não sei quem. Por isso que depois que eu casei, eu falava, crianças, vem comer. Não comeu, já era. Sabe, come aí, tudo. Tudo reflexo da sua infância. Porque esse negócio de ficar deixando, deixa pra outro. Sabe, e foi bem sofrido, né? E minha avó, porque ela ficava muito preocupada com a gente, acabou ficando muito implicante comigo, implicava com coisa que não tinha nada a ver. Era difícil estudar, porque minha avó não gostava de ficar de luz acesa. Como que eu ia estudar? Meu Deus. E todo dia minha avó escondia minhas cobertas. Eu não sei por quê. Todo dia. E todo dia eu tinha que ir atrás das minhas cobertas. Eu não sei o que minha avó fazia com a minha coberta.
Meu Deus. Não sei se já era velhice da minha avó. E aí eu chorava, e meu avô foi ficando cheio. Cheio daquela choradeira minha, todo dia, todo dia. Um dia ele mandou eu ir embora de casa. Era quantos anos a senhora tinha? Aí eu devia ter uns 13 anos. Estava próximo da senhora ir embora. É. E aí eu pensei, como que eu vou embora, pra onde que eu vou? Se meu pai falou pra gente não voltar mais, e o meu avô agora me mandou embora. E a sua mãe, a senhora não sabia? Minha mãe não tinha como cuidar de mim. Então, eu tinha muita vontade de morrer. Tinha vontade de morrer. E um dia eu tomei o xarope, que eu vivia com tosse, né? Tomei o meu vidro de xarope inteirinho, achando que ia morrer. Aí eu não morri. Aí eu fui e tinha um vidro de lilimento, de passar, né, em coisa muscular. Aí eu fui, botei a língua assim, começou a pinicar. Eu falei, não aguento beber isso. Mas eu queria morrer, menina, eu queria morrer. A tristeza era tanta, sabe? Era muito difícil, gente. Aí, olha, gente, quando eu me encontrei com Jesus, foi tão maravilhoso que eu fui servir o Senhor mesmo, né? Porque eu me sentia uma ovelhinha perdida. E eu lembro que minha tia Céia cantava junto com o Liel, aquele hino Bom Pastor Buscou-me, né? Já longe do redil. Olha, eu me vi a própria ovelhinha, que Jesus fala assim, que ele com amor, né, pensou as feridas, tirou os carrapichos e cuidou. E foi assim que eu senti, sabe, Jesus cuidando de mim, sabe, tratando minhas feridas, minhas dores, né. E no início foi muito difícil, né, mas foi muito bom também. Mas quando a senhora veio para Jesus, então, essa tristeza, ela já passou a não existir mais, né? Passou. Olha, sabe o que eu sentia? Eu me sentia tão amada por Deus, que eu ia para a escola, pra todo lugar que eu ia, eu sentia como se tivesse uma luz o tempo todo em cima de mim. Eu não sei se eu via essa luz. Eu sei que eu sentia o tempo todo essa luz sobre mim. E na escola eu comecei a falar de Jesus. Quando eu via, estava a gente juntando para ouvir. E eu lembro, né, que por causa que eu ia na Irmã Neves, ela fazia combinação para todo mundo, né? E não podia raspar a perna. E minha perna era muito peluda. Nossa. E usava combinação, os meninos zombavam de mim. Mas eu falava, não tem problema. E falava de Jesus. Eu falava de Jesus. E aí, até que eu vim morar em São Paulo, né? E eu só pensava nisso, como eu ia levar Jesus para os outros. Aí foi quando eu fiz o meu caderno, toda a primeira página de matéria, eu colocava uma figura e um versículo. Eu pensava, alguém que precisar do meu caderno, vai ler. E eu peguei o passarinho, que foi minha cunhada. A Márcia. A Márcia. E ela ficava muito interessada, né? E eu comecei a levar a Bíblia para a escola, e as meninas pediam para abrir versículo, eu abria e lia. E ele falava lá o que Deus estava falando, né? Na minha cabeça. Mas teve um dia que eu abri, e todo dia que eu orava de manhã, eu orava pela Márcia e falava, Senhor, dá uma palavra para mim falar para ela. E uma vez saiu assim, segue-me. E aí eu fui e falei para ela. Tremendo. Foi. E aí um dia ela foi fazer trabalho em casa, e aí a minha mãe falou assim, Márcia, tá na hora de você aceitar Jesus, né? Você quer aceitar Jesus? E a Márcia falou, eu quero. Nossa. E lá na minha mãe ela se ajoelhou e fez a confissão dela de fé. E aí, daí pra frente, não largou de Jesus mais. Não, nunca mais. E ela, tadinha, sofreu, hein? Né? Que ela já deu testemunho lá no Isaac, né? Era muito difícil as coisas antigamente. E era difícil, não como hoje, né? Hoje, aparentemente, parece mais fácil. Né? Aparentemente, parece muito mais fácil, porque ser evangélico virou moda. Moda, né? Então, não é mal visto. Não é mal visto, ninguém vai olhar você mal, porque, você é evangélico, eu também sou, muitas vezes. Todo mundo com a vida torta, né? Na escola, eu enfrentei luta com os crentes de nome.
entendeu? Porque é assim, eu tinha vindo do mundo, eu sabia o que era o mundo, eu tinha nojo das coisas do mundo. Mas as pessoas que nasceram no lar evangélico e não se decidiram por Cristo porque quis, só acompanhavam a mãe e o pai, eles ficavam tentando, na escola, fazer tudo que não devia. E aí falava assim, a Laodiceia não faz isso. Aí eu comecei a ser perseguida Por eles. por eles, né? Aí começou a falar que eu tinha a chave da porta do céu. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu só tô seguindo Cristo. Vocês, vocês, né? Então, E hoje em dia eu tava lembrando disso, sabe? Que no tempo que a gente ia para a igreja, as igrejas eram longe, eram muito longe. Lá no Rio de Janeiro, a gente atravessava a cidade inteirinha e subia um morro muito alto, a igreja lá em cima. E a gente ia andando. Tinha ônibus não. E em São Paulo, a gente era do Jardim Floresta também. Era muito longe, a gente andava muito. A gente ia, quem conhece o Santo Amaro, deve saber do Manacá até o Jardim Floresta. A gente ia andando. São 2 morros e no meio a cidade. E a gente andava tudo isso para ir para a igreja. Nossa. Nunca reclamamos, né, Jorge? Um desejo muito forte no Muito coração. forte. E as pessoas, elas dizem, né, têm a ideia de que pelo fato de você receber Jesus como Salvador, a sua vida vai mudar. E pensa que a vida vai mudar e ser feliz para sempre. Você tem alguma palavra a respeito disso? A vida vai mudar, com certeza. Mas vai mudar aqui dentro, né? Jesus, ele arruma a nossa vida. Aquelas emoções desenfreadas, aquela falta de direção e de propósito, né? Isso tudo acaba, porque você passa a ter propósito, você passa a ter direção, você passa a ouvir a voz de Deus dentro do teu espírito. Agora, lutas por fora, com certeza virão. Por quê? Porque nós precisamos ser tratados do processo de santificação. Então, você passa a luta, mas você nunca está só. Nunca. Jesus está sempre com você. Igual a volta do meu pai e da minha mãe foi muito difícil, porque meu pai já não me conhecia. Eu não conhecia ele. Eu não conhecia mais os meus irmãos, né? Minha mãe não me conhecia, se for ver. Eu era respondona. Eu era terrível, eu era muito rebelde. Meu pai, ele tentava me corrigir, eu falava assim, quem é o senhor? O senhor não me conhece? O senhor está falando com quem? Eu era terrível. Terrível. E eu só me arrependia por causa de Jesus. Mas a raiva que eu tinha do meu pai, dele ter me deixado, era muito grande. E foi quanto tempo assim para essa raiva ir embora? Pois é, o que eu falei, até depois de casar. Não era uma raiva contínua, mas algumas coisas que meu pai falava Fazia lembrar. faziam lembrar, sabe? Que meu avô era o que me acolhia, né? Meu avô, Liel, que sempre morou comigo, né? Meu tio, maravilhoso. Mas o meu pai sempre foi muito ausente. Aí depois ele chegou tentando me mandar, não dava. Minha mãe, ela tentava me ensinar, mas a minha mãe também não tinha paciência comigo mais. A senhora não tinha mágoa dela? Ou tinha? Não. Porque dentro da sua cabeça... Ela, bem ou mal, estava ali presente. Você- Me aconselhando. Você falou aí de casamento. Como é que aconteceu isso? Casamento? O próprio marido Quer saber, né? no podcast que o meu marido dele não falou sobre mim. Então, eu vivia com a minha mãe e quando minha mãe ficava sem paciência comigo, ela ia e me dava soco. Mas gente, eu era tão apaixonada pela minha mãe
que eu não sei, me dava ataque de riso da minha mãe me bater. E ela, tadinha, se doía por dentro, sabe? Mas ela, a trancos e barrancos, ela ia me ensinando. Mas tinha vezes que ela falava algumas coisas comigo que me dava revolta. Porque ela era nordestina, tinha aquelas manias de ser taxativa demais, né? Aí ela falava assim pra mim, ou você aprende ou deserta. Não era bom ela falar isso comigo. Porque ela já tinha me deixado. E agora falava, ou aprende ou deserta. Sabe, aquilo ali me mirava muito. Eu tinha que... Depois ela pedia perdão, né? Mas ficava marcado. Ficava. Então, isso refletiu onde? Na criação dos meus filhos. Eu sempre dizia para vocês, eu nunca vou desistir de vocês. Nunca. Eu falava, nunca. Aí eu era até exagerada, né? Era meus filhos ali. Eu perguntei sobre o casamento. Eu vou contar do Porque meu casamento. muitos acham que casamento, você casou, descobriu o príncipe encantado, que sou eu, é claro, É. e que é feliz para sempre. É assim? A felicidade é só Jesus, né? Porque no casamento tem as dificuldades, né? A gente tem o gênio da gente, tem as teimas, mas é aquilo que eu falei. Com Deus, você sabe que quando dá a hora de ir pra cama, que você vai orar, você tem que estar em paz com o teu marido ou com quem for, Isso. né? Porque como você vai apresentar a tua oração diante de Deus, estando brigado com o teu marido? Não pode. Então, nesse ponto aí, eu e o Jorge nunca dormimos brigado, nunca, né, Jorge? Brigava até 2 da manhã, mas não dormia brigado. No outro dia, se tivesse que continuar, continuava, mas dormir brigado, não brigava. Mas o meu casamento também foi muito difícil. Por quê? Minha mãe, porque era só eu de menina, minha mãe queria o príncipe encantado que ela tinha sonhado dentro da cabeça dela. E esse príncipe não era o Jorge. Até porque eu acredito que ela queria se realizar na senhora. Era, né? Aí, quando tinha um pregador muito bonito na igreja, olha, Céia, olha só, aquele ali é pra você, Céia. Eu falava assim, mãe, se mexe com a tua vida. Falava pra ela. Olha, eu era muito brava. Quando juntava, né, às vezes minha cunhada e meu irmão mais velho, não podia ver, eu era muito séria com essas coisas. Com eles. Com eles eu era muito séria. Fora deles eu não era séria. Entendeu? Você falou em casamento aí, falou de filhos. O Isaac fez uma pergunta aqui que eu falei para ele que depois ia fazer, mas ele está perguntando qual dos filhos que você acha que puxou o seu temperamento. Você era muito bravo. É a Eliade. E a Raabe também. Ela São dividiu. 2 siri. Ela deu uma divididinha, ela mandou Foi. um pouquinho pra uma Foi e um só as pouquinho pra outra. menininhas minhas, só as meninas minhas pegaram meu gênio. Né, Raabe? As meninas são 2 pimentas. Eu era muito brava. O Ri me chama de Carolina Waper, né? Nossa. Ah, meu Deus, aquela pimenta. Isso. Mas Jesus doma, né? Doma a gente, Exatamente. porque a gente vai vendo que entristece Jesus. E tudo que entristece Jesus, a gente não quer, né? Porque ele é a nossa alegria. Mas, conta um pouco da dificuldade que houve quando as crianças eram pequenas. Então, Depois se casou. depois que eu me casei, com muito custo, eu não fui contra a minha mãe, né? Não fui. Ela permitiu eu namorar, depois ela voltou atrás. Disse que o Jorge não gostava de mim, que o Jorge era pão duro, e o Jorge me largou mesmo, né? E aí eu tomei uma raiva dele também. Eu tinha raiva dele, ainda bem que ele sumiu, não apareceu em casa mais. Aí, o que aconteceu? Depois de 7 meses, e Jesus falando comigo e com ele, né, que até o final do ano, de novo, ia preparar o meu. Eu sabia que era o meu marido, mas não sabia que era o Jorge. Aí, a gente se reencontrou, e ele perguntou se eu ainda cria no que Deus tinha falado sobre nós dois. Eu falei, creio. Aí ele falou, então, se você crê,
tal dia a gente fica noivo. Mas eu não gostava mais do Jorge. Não gostava. Mas quando ele falou de ficar noivo, eu falei, opa, Vou poder brincar de casinha. isso, vou poder ter minha vida, né? Porque chega num ponto que a gente não aguenta mais viver a vida dos pais, né? Você não gostava ou estava escondida aí dentro? Eu acho que estava escondida, né? Porque do nada, quando ele apareceu, meu coração ficou acelerado. Eu falei, hein? Mas eu nem gosto dele mais. Então, aí a gente se casou, né? E tudo. E minha mãe permitiu, né? E aí o Jorge trabalhava, ganhava muito bem no começo e tudo. Até que ele foi mandado embora. E nisso aí eu já tinha 2 filhos e estava grávida de você. Nossa. É. E a gente foi para o Rio de Janeiro, porque um homem lá tinha prometido um emprego. Chegou lá, o cara falou que estava brincando. Nossa. E aí começou a luta. Essa luta. E quando eu fui para lá, meus irmãos foram tudo também. Menos o Jonas, né? Mas foi Davi, foi Salate, e lá a gente começou um trabalho em casa. Eu aluguei uma casa assim com a sala muito grande e estava vivendo na indenização. Até aí tava boa. Até aí estava bom. Até que a indenização acabou e acabou tudo. Já não tinha mais o que comer. Como não tinha o que comer, e a gente começou a viver de milagre. E o Isaac era pequenininho, né? Era pequeno, e Eliade também tinha 2 aninhos. Era pequenininho, eu grávida. Uhum. Não tinha nada. Tinha nada, porque já tinha dado um tempinho. Eu não sei, eu não tinha roupa de grávida, nada. Pois eu ganhei tudo. Ganhei da Selma, né? Ganhei, ela me emprestou as roupas dela. E devagarinho fui juntando as roupinhas de bebê. Mas o Jorge ficou 10 meses desempregado. E a gente vivia de milagre todo dia, né? E a gente, quando a fome estava muita, aquele calor do Rio, a gente sentava na varanda, o Salate amarrava a mangueira no muro para ficar um jato assim. A gente sentava assim no chão e ficava tomando banho de mangueira. Já tinha comido, já tinha almoçado, não tinha mais almoço. Não tinha mais o que comer. Eu sei que Aí a gente chupava gelo o dia inteiro. eu sei que eu já contei para várias pessoas, mas é importante, já que está fazendo podcast, você contar aquele testemunho muito importante que é o testemunho do cuscuz da tapioca. Sempre é você que conta, né? Nunca Hoje é sou você. eu. Então, gente, a necessidade ali era muito grande, né? Não tinha leite para as crianças. Quando a Eliade, ela tinha 2 aninhos, mas tinha que tomar café puro. Nossa. O Israel era leite em pó e eu botava o leite em pó bem ralinho e botava farinha láctea e tomava aquele leitinho ralo e era o que tinha. E eu grávida, né? E aquela fome, ainda bem que o Israel comia muito bem feijão com arroz. E eu fazia aquele pratão para ele e ficava pedindo a Deus que ele deixasse para mim. E ele não deixava nada. O menino comia, viu? Então, aí eu lembro que uma vez, perto de casa tinha uma praça. E o Jorge tinha vendido umas pecinhas, né, que fazia economizar o gás. Uhum. Isso que ele investiu, a indenização dele. Ele e meu tio. Não vendia nada. Aí ele tinha conseguido esse 50 centavos, né, amor? Não, era 10 cruzeiros, sei lá. Era uma moeda, eu lembro que era uma moeda. E aí a gente foi lá na praça e você falou assim, Céia, vamos comprar um cuscuz de tapioca? A mulher vendia, né? A bandeja assim, cheio de leite moça em cima, né? Aí você falou assim, eu falei, vamos. E você com aquele barrigão. Eu com barrigão já devia ter uns 8 meses, né, Jorge? E aí ela foi, ela deu, e aí quando foi na hora de pagar, ela não tinha troco. Ela falou, não tem problema, vocês me pagam do dia. Não sabia ela, né? Que o dinheiro, aquele ali, era único. Uhum. Aí, tá bom, fomos para casa e
Eu lembro que me deu uma vontade, no outro dia, né, de comer aquele cuscuz. Mas uma vontade tão grande. E aí eu falei, ai Jorge, que vontade de comer aquele cuscuz de novo. Aí ele falou, quer que eu vou lá pedir fiado, sério? Eu falei, não, amor, não, de jeito nenhum. Eu já orei, já falei com Jesus já. Você estava chorando. Tava chorando, né, amor? Me deu uma vontade tão grande. Eu chorei, sabe, de vontade. E queria comer bastante. E eu falei, mas eu queria bastante para matar minha vontade. Aí, tá bom. Fomos para dentro de casa, escureceu e começou a chover. Começou a chover e faltou luz. E aí, daqui a pouco, bate lá na porta. Aí a gente abriu assim, eu falei, ele falou, é a mulher do cuscuz. Eu falei, veio cobrar a gente, meu Deus. Já com medo, né? Aí quando o Jorge abriu, ela falou, eu vim trazer o cuscuz de tapioca para matar o seu desejo. Olha isso. Aí a gente pensou, mas como a senhora soube onde a gente morava? É que você faz culto em casa e eu fui me informando. Onde morava aquela senhora grávida que estava aqui na praça. E eles falaram que você morava aqui. E ela era crente, mãe? Não era. Não era. Aí ela falou assim, então, e eu vim trazer para matar o seu desejo. Como é que pode, gente? Quem contou para ela? Isso. Foi Jesus. É. E ela trouxe com leite moça e tudo. Nossa. Porque ela falou, faltou luz, eu não vou vender mesmo. Então eu tinha que dar para alguém. E eu vim trazer para você. 3 dias. Comeu 3 dias, com salada e tudo junto. É importante, né, a gente saber disso, porque a vida com Cristo, ela não é como minha mãe falou mesmo, que não é só flores o que está à nossa volta. Até porque todas as coisas que acontecem, tanto na vida daquele que não crê em Jesus, como na vida daquele que crê, é pedagógico, né? O Isaac está querendo se expor aqui, ele pergunta assim, a lembra que me chamava de nhaque, por quê? Porque era cupizão. Nhaque, né? Eu acho que era porque ele era muito chorão e comilão. Ele era muito comilão. E a gente tinha pouquinho, né? E ele era muito comilão. Ô mãe, uma pergunta que eu queria fazer, duas na verdade. Eu falei sobre a questão do desejo que a sua mãe teve de te abortar. A sua mãe, ela teve outros abortos. Teve, depois de mim, quando foi pra Céia, minha tia casar de madrinha, o meu tio falou, Nazaré, não é ainda nada. Vai lá, tira esse neném. E ela tirou. A senhora lembra na sua infância se a senhora teve algum momento que a senhora pegou algum tipo de doença, alguma coisa de preocupante de morrer? Tive. Eu tive sarampo quando eu tinha 6 anos. E eu parei de andar até, porque disse que recolheu, né? Uhum. E eu tava assim, tava morrendo. Eu não conseguia ficar acordada. Eu não conseguia comer. Tudo tinha gosto ruim na minha boca. E eu não conseguia ficar acordada, eu não conseguia andar mais, nada. E minha mãe achou um xarope, porque o que estava acontecendo? Deu pneumonia em mim. Uhum. Minha mãe achou um xarope que me curou. E foi Deus, né, que deu. Eu estava à beira da morte já. Então, o desejo que existia, eu imagino, não era um desejo dela, da minha mãe não ver. Era um desejo do próprio Satanás. Né? E como ele não havia conseguido tirá-la antes de vir ao mundo, ele tentou depois. Né? E uma coisa assim que as pessoas elas acham é que eu desejo, é meu filho. Não é seu filho. É de Deus. Você foi escolhida para nascer dele. Isso, né? O próprio salmista fala isso, né? Que antes de ser tecido no corpo da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Então, que as pessoas não entendem que o filho que está ali dentro, não importa de que maneira ele veio. Ele veio porque Deus quis permitiu que viesse, né? E tem um detalhe aí, nessa época do cuscuz de tapioca,
você, a Rabi, foi a que nasceu mais saudável de todos. Mais saudável. Mais saudável de Os todos. anjos alimentavam. E aí, quando eu estava de 8 meses de você, o diabo tentou te matar na minha barriga. Por quê? O médico ficou botando. Eu fui lá quando tinha 8 meses para ele fazer aquele papelzinho para me ver se eu recebia. Um dia o tal como é que chamava, Jorge? Auxílio, né? Do governo. O homem não fez o papel para mim, ainda falou, não, você vai ter filho hoje. E me internou. E botou aquele soro. Eu falei, eu tô de 8 meses, doutor. Eu não tô para ter neném. Eu tô de 8 meses. E eu passei a noite sofrendo dor de parto. Com aquele soro lá para dor. E nada. Claro, ainda bem que você tava de 8 meses. Aí o que aconteceu? Eu fiquei tão traumatizada que eu não queria ter filho mais. Meu Deus. Eu não queria. Eu falei, não, Deus, não quero mais. Eu não quero ter filho. Fiquei muito, muito traumatizada de dor. Aí Deus usou até a NET, né? Se ela chegar a escutar isso, falou que ia ser, não ia ser o filho, mas ia ser o pai que ia fazer o meu parto. Que médico nenhum ia fazer o meu parto. O pai ia fazer. E aí, quando foi para mim ter dores de novo para ganhar um neném, eu lembro que a minha tia passou em casa e falou assim, vamos morar na casa da Célia hoje? Aí eu falei, vamos, e fui. E Fala já pra com eles que dores. Céia era sua Célia é tia. minha tia. E já com dores, já. Né? Aí a gente orando de mão dada, vinha a dorzona, eu fazia assim, sabe? Aguentava, e aí fui. E aí, lá quando eu voltei da Célia, eu falei, Jorge, me leva lá naquele hospital de Caxias, que eu vou ter neném. Era 3 horas. Quando deu 3h30, você nasceu. Sozinha, sem mão de médico, sem mão de ninguém. Foi Deus que fez meu parto. Olha isso. Foi. Do seu pai, o parto dela, não seu. Foi Deus que fez. Então, e também até o nascimento de vocês foi um milagre, né? Porque o que aconteceu comigo e todas as minhas cunhadas? O Salate levou uma irmã lá na casa da minha mãe, e essa irmã até falou que minha mãe estava com uma doença, um câncer terminal, e que a gente tinha que estar lá para orar, que senão ela ia morrer. Eu fiquei desesperada, né? Aí, o que aconteceu? A gente foi orar, e aí as meninas tudo tomavam remédio, né? E aí ela falou que era pecado, elas saíram tomando pílula, e eu até hoje não entendo muito o que era aquilo não, mas ela botava as pílulas no vaso. Era. Mas aí o que aconteceu? Ela orou por nós. E quando ela orou por mim, ela falou, você tem o útero infantil. E Deus está agora restaurando o seu útero. Quando ela orou, eu senti um calor, como se eu tivesse chegado perto de um forno. E naquele mês, todas nós ficamos grávidas. Olha isso. Não foi uma só, não. Todas. Tanto que o nascimento deles um é a Josiane, depois de uns dias, que ela nasceu final de maio, depois Eliade, depois Isaac, depois Esther. Todas ficaram grávidas. Foi um milagre de Deus ali, gente. Eu não sei que esquisitice era aquela lá, né? A gente não pode questionar as coisas, mas eu sei que todas nós ficamos grávidas. Depois disso, né? Quando a Eliade tinha 8 meses, eu fiquei grávida do Zá. Por que eu fiquei grávida? Porque começava a tomar remédio, começava a passar mal. Eu não conseguia evitar, não conseguia, porque eu passava muito mal. Aí, depois do Israel, eu falei, eu não quero mais ficar grávida. Não quero mais. Não aguento mais. Cansada já, né, de criar 2 filhos assim, pertinho do outro, não era fácil. E a Eliade, quando nasceu, já nasceu doente. Aí eu tinha muita luta com ela, do estômago dela, vomitava tudo o tempo todo. E chorava muito de dor, e ninguém descobria o que ela tinha. Aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu tinha me mudado, eu fui
pedi ao Senhor, né? Eu soube de uma irmã que orava e Jesus fechava a madre da mulher. A irmã Helena. E aí eu fui lá, irmã Helena, eu soube que você ora e Jesus fecha a madre. Ela falou, sim, Deus tem me usado para isso. O Isaac falou que o mais bonito que nasceu de todos eles foi ele. É, né, Isaac? É. Então eu acho que também fala Inhaque, que as crianças chamavam ele de Inhaque. Ah, é? Ela não sabia falar Isaac. Aí o que aconteceu? A irmã Helena falou assim, eu vou orar antes. Né? Não vou já orando por você, eu vou buscar o Senhor. E aí ela foi orar e eu falei, e aí, Helena, vamos orar por mim? Ela falou, o Senhor pediu que você deixasse vir mais um. Que era Mal sabia que depois ele ia pedir mais um. Mas, E aí eu falei, tá bom, Senhor. Naquele mês eu fiquei grávida, Rabi. É incrível, né? Naquele mês eu fiquei grávida. Então, né? E o Abner foi bem depois, né? foi um acidente de percurso, né? Não, Não, foi a coisa jamais. mais Ele linda. foi planejado por Deus. Por Deus. Foi, né? Por Deus. foi planejado. Cada Nós não criança. planejamos. O Abner eu já ia operar, já tinha feito exame aquele da orelha, tudo. E Deus fez acontecer, né? Fez. Eu tenho ouvido algumas. Tô falando sobre a questão do aborto e eu tenho ouvido algumas coisas da pastora Teresa falando sobre. Isso é o Isaac, É, né? Isaac, Isaac. Falando sobre a questão do aborto, e no reino espiritual tem um impacto muito grande isso. Tem. Né? E aí ela fala que o sangue que teve ali no momento em que você tira o sangue de um assassinato. Né? Assim como quando Caim matou Abel, que Deus falou que a terra estava clamando. O sangue dele estava clamando desde a Isso, terra. desde a terra, o útero também clama. E isso é porta para Satanás vir querer matar em todos os sentidos. Então eu fiquei me lembrando, a senhora, sua mãe quis, né? Houve o desejo, não conseguiu porque Deus não deixou. Depois, o Abner, ele quase que foi embora. Muito mesmo, né? Muito mesmo. Isso, Quase morreu. meu Deus. E eu tô me lembrando aqui do Davi, meu filho, que quase morreu, né? Sim. Então a gente fica olhando essas coisas pensando, né? Isso pode ser que tenha a porta que foi aberta lá atrás, desejo disso. Mas nós fizemos quebra de maldição já. Então. Mas você vê que pode ter alguma coisa, né? Porque não somente a minha avó Nazaré fez, mas a minha avó Edi também, Sim. né? E a gente pensa que não, Mas nessa época do Abner, a gente não tinha ainda, nem sabia disso. Não, né? De quebra de maldição, essas Verdade, não sabia. coisas. A Giane disse assim, graças a Deus que o Senhor não respondeu a sua oração. Essa oração, porque senão não teríamos o Abner e por conseguinte o Levi, minha alegria. Isso! Depois era assim, gente. Quando eu ficava grávida, o Jorge era muito novo, era muito ignorante esse meu marido. Deixa eu falar um pouquinho mal dele. Então, e ele não tinha paciência nenhuma comigo. Eu pedia as coisas para ele que eu tinha vontade, ele falava, mas agora, de noite, que você quer? Ele era muito grosseiro, esse homem. A gente não vivia em guerra, eu e Jorge, nunca vivemos. E aí, né, mas aquilo gerava uma mágoa dentro de mim, sabe? Aí depois fiquei grávida do Israel, né? E o Jorge sempre assim, grosseiro, sabe? Grosseiro comigo. Até você também, eu lembro que dava uma dor aqui atrás de mim, que eu começava a mancar, porque já estava dilatando, né? Ai, o Jorge não me ajudava em casa, ele era terrível, sabe? E aí eu tinha aquela dor dentro de mim, sabe? Da grosseria dele quando eu estava grávida. Ele não era bonzinho, não era. Mas quando veio o Abner, veio para me curar. Porque o Jorge virou um santo, esse homem.
sabe? Virou santo. Tudo que eu precisava que ele fosse. Nas outras ele passou a ser. Ele se converteu, Se converteu, de verdade. sim, se converteu de verdade esse homem. E ele ficou muito bom, muito maravilhoso comigo, sabe? Muito carinhoso, paciente, né? Claro que ele sempre foi muito doido pelos filhos, né? Sempre foi. Por causa de eu ter muitos filhos, os outros falam assim, ai, dá um pra mim. Ai, Jorge queria... A pessoa do meu filho é cachorro. O Davi me perguntou, acho que foi antes de ontem, né? Ele falou, mãe, você se recorda das vezes, de alguma vez que o vô e a avó decidiram se separar? Eu falei, olha, eu lembro de uma situação. E que, se eu não me engano, foi porque a minha mãe pediu pro meu pai passar pano no chão e ele não quis Foi passar. quando eu tava grávida. Aí o Davi falou, mas por causa disso, eu falei, você sabe como é que é, né? Não é? A gente tá desempregado. Aquela luta. E aí eu falei, Jorge, eu não tô aguentando passar pano. Eu lembro que esse dia o Salete estava em casa. E estava chovendo, né, Jorge? Aí ele falou, não, né, não vou passar. E aí a gente começou a brigar. E ele pegou e saiu de casa, no meio da chuva, no meio do barro. Foi essa vez. Então, e eu falei que eu me recordo disso. E se você for ver... Eu contei, né? Não, porque eu me lembro de ter visto meu pai fazendo a mala. O Israel também se lembra. Então não foi essa vez. Então, aqui eu me lembro, a gente viu meu Foi pai outro fazendo a pano? mala. Não sei se eu tô misturando. É. Mas eu falei pro Davi, Davi, as minhas lembranças do meu pai e da minha mãe são deles se abraçando, Alô? carinhando, né? Fazendo, Não. sendo bons um pro outro. Nunca uma guerra, né? Isso é muito importante. Eu vou contar pra você isso aí. Quando depois que eu tive você, depois que eu tive o hábito e tudo, chegou um tempo que eu comecei a tomar remédio e emagrecer. Esse remédio mexia com a minha cabeça. E eu ficava muito fria. Normalmente, eu não consigo brigar com o Jorge, ficar de cara virada para ele 1 minuto. Eu logo faço as pazes, deixo minha razão para lá, e ele também. Mas quando eu tomava esse remédio, deixava muito dura. meu coração ficava frio. E até vocês acabavam levando. Porque o que eu tolerava antes, quando vocês aprontavam, quando eu tomava esse remédio, eu não tolerava, eu metia o couro. Uhum. Então, nessa época, eu estava tomando remédio e a gente brigou. E eu acho que brigou por causa da firma, né, Jorge? Sim. Por causa da firma. Não sei se foi quando você deu emprego para os outros lá. Não lembro por quê. Eu sei que nós brigamos e o Jorge falou que ia embora. Foi essa vez. Eu vi ele fazendo mala. Mas o importante, né? Foi essa única vez, graças a Deus. Graças a Deus. Isso durou quase nada, né? Que na minha memória foi... Só da minha volta ali. Isso. Na minha memória foi isso, né? Na realidade foi uma espécie de uma chantagem. Né? Chantagem. Mas o importante, é do que tem na minha memória, é do que os meus pais foram como casal, né? Do que eu vi, e muito do que eu vi, eu trouxe para o meu casamento. Como essa questão de não dormir brigado, entre outras coisas que eu sempre vi, eu quis replicar no meu casamento, né? E foi bênção, tem sido bênção. Agora, antes da gente terminar, né? Eu queria que a senhora desse uma mensagem, né? Para quem estiver nos ouvindo, sobre a esperança, né? Que vocês, né, como a senhora falou, o desejo era ter a sua família de novo, né, sua mãe. Sobre a questão da esperança, né? Então, primeiro, né, que eu quero dizer, se você ainda não tem Jesus e está ouvindo o testemunho da minha vida, aceita Jesus. Jesus transforma você. E se você tem Jesus, mas está sem esperança por causa das circunstâncias que estão difíceis, volta para o Senhor, confia nele. Deus não desampara. Às vezes demora porque a gente é limitado e conta muito tempo das coisas. Mas Deus, ele é eterno e ele sabe a hora certa.
de acontecer as coisas. Você vê que nós esperamos 1 ano pelo meu pai. E o meu pai veio, mas a gente tem que esperar em Deus confiando, não duvidando. A Bíblia diz que aquele que duvida não recebe nada. Então, a gente passa por luta sim, mas o Senhor não abandona, nunca abandona. Ele está sempre conosco. Então, não tenha falta de esperança, mas creia. Creia que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele restaura aquilo que está quebrado. Sabe? Muitas vezes na nossa vida, a gente teve nossa vida desfeita por causa das finanças. E Deus restaurou tudinho de novo. Tivemos a vida desfeita por causa de decisões erradas. E Deus restaurou muitas vezes. Né? Porque Ele é Deus. E Ele nos ama. E Ele tem o melhor para nós. Amém, né? Deus tem bons planos. Bons planos. E isso tem que ficar gravado dentro dos nossos corações. Amém? Amém. Não deixa de dar o like, não deixa de compartilhar e até a próxima. Deus abençoe. Pode assinar também no canal do YouTube, Se né? inscrever, claro, com certeza, no YouTube e no Facebook. Vai ser compartilhado isso aí no YouTube também. Amém. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. Nossa, o papai já ia deixar.